Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num conceito fascinante e absolutamente central aqui para o Brasil. Vamos explorar como a nossa Constituição Federal não só protege cada um de nós, cidadãos, mas também possui mecanismos muito rigorosos para proteger a si mesma. É como uma via de mão dupla, sabe? Cheia de garantias e controles que, no fim das contas, estruturam todo o nosso Estado democrático de direito. Para estruturar bem a nossa conversa, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Vamos começar falando da defesa dos direitos individuais, passar para os 5 remédios constitucionais e depois a gente amplia a visão para a defesa da Constituição como um todo. Aí entraremos nos modelos de controle constitucional e, por fim, na famosa ação direta, a ADI. Então vamos dar a largada com o nosso primeiro ponto, a defesa dos direitos individuais, ou seja, as ferramentas que estão nas mãos do cidadão. Pensem comigo. Qual é a utilidade de ter uma Constituição inteira, cheia de princípios maravilhosos e nobres, se essas regras não puderem ser efetivamente aplicadas para proteger a pessoa comum na rua? É exatamente aí que entra o famoso artigo 5º da nossa Constituição. Ele traz o que chamamos no mundo jurídico de remédios constitucionais. E o nome é perfeito, porque eles funcionam literalmente como um remédio ou um escudo protetor para curar ou prevenir qualquer lesão causada por abusos de poder ou ilegalidades do Estado. Mas quais seriam exatamente essas ferramentas disponíveis? Vamos detalhar agora os 5 remédios constitucionais. Dando uma olhada rápida na dinâmica de acesso a essas ações, a gente já nota um padrão bem interessante. O habeas corpus é aquele ponto fora da curva, totalmente gratuito e nem precisa de advogado para acionar. Já o habeas data e a ação popular também não pesam no bolso, são gratuitos, mas aí sim exigem capacidade postulatória, ou seja, vai precisar de um advogado. E os mandados, tanto de segurança quanto de injunção, bom, esses têm custos processuais e também precisam de representação legal. Afinal de contas, os advogados também têm boletos para pagar, certo? O mais clássico e famoso de todos, sem dúvida, é o habeas corpus. Esse é um remédio super antigo, focado numa garantia fundamental, o nosso direito de ir e vir. Ele entra em jogo sempre que a liberdade de locomoção de alguém sofrer alguma ameaça ou restrição por causa de um abuso de poder ou alguma ilegalidade. E um detalhe bem importante de lembrar é que ele tem dupla função. Ele pode ser preventivo, ou seja, acionado antes mesmo da prisão ou violação acontecer, e pode ser repressivo, quando a pessoa já foi de fato privada da sua liberdade. Para trazer isso para o mundo real, é só lembrar dos noticiários. Em 2019, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer teve a prisão preventiva decretada por conta de denúncias criminais. O que a defesa fez? Impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O tribunal analisou o pedido, deu parecer favorável e garantiu o direito dele de locomoção, permitindo que aguardasse todo o julgamento em liberdade. É o habeas corpus atuando na prática como uma trava contra o poder estatal. Avançando para o habeas data, a gente muda totalmente o foco. Sai a liberdade física, entra a liberdade de informação. Esse remédio serve basicamente para garantir que a pessoa possa acessar ou retificar dados pessoais que estão lá guardados nos bancos de dados de órgãos públicos. Mas atenção a uma característica fundamental. O habeas data é personalíssimo. Isso quer dizer que ele só serve para você acessar os seus próprios dados. Nada de tentar usar para bisbilhotar ou acessar informações de terceiros de jeito nenhum. E olha, aqui mora uma das maiores pegadinhas de provas e concursos. É preciso muito cuidado com isso. Se um órgão público bater o pé e se recusar a emitir uma certidão para você, não é o habeas data que resolve. A recusa na emissão de certidões, mesmo que o documento tenha informações pessoais suas, tem que ser combatida com outro instrumento jurídico. E que instrumento é esse? O mandado de segurança. O que nos leva, de forma bem conveniente, ao próprio mandado de segurança. Esse é o escudo desenhado para proteger o famoso direito líquido e certo. Ele ataca de frente os abusos de poder ou atos ilegais cometidos por autoridades públicas. Mas ele tem uma regra de ouro. Atua de forma residual ou subsidiária. Traduzindo do juridiquês, isso significa que a gente só pode usar o mandado de segurança se aquela situação não puder ser resolvida nem pelo habeas corpus, nem pelo habeas data. Uma aplicação muito comum e prática do mandado de segurança rola direto no mundo dos concursos públicos. Imagina a situação: um candidato com deficiência passa na prova, mas acaba sendo eliminado injustamente lá na perícia médica. Ele pode entrar com esse remédio, juntando todas as provas, laudos e exames pré-constituídos logo de cara lá na petição inicial. Ele consegue garantir na justiça o direito claro e evidente de continuar na disputa da vaga. Legal, até aqui falamos de ações do Estado. Mas e quando o problema não é o que o Estado faz, e sim o que ele deixa de fazer?
entra em cena o mandado de injunção. Ele é a solução exata para curar a omissão do poder legislativo. Pensa assim, a Constituição garante um direito, mas diz que precisa de uma lei para regulamentar a coisa toda. Só que o Congresso enrola e nunca cria essa lei. O cidadão acaba ficando de mãos atadas. O mandado de injunção resolve exatamente essa falha e permite que o direito seja exercido na prática. Tem um caso histórico no Brasil que ilustra isso de forma brilhante. A Constituição garantiu aos servidores públicos o direito de greve, mas amarrou isso à criação de uma lei específica. E o que aconteceu? O Congresso passou décadas sem aprovar lei nenhuma. Cansados de esperar, sindicatos usaram o mandado de injunção coletivo e levaram o caso ao Supremo Tribunal Federal. O STF então bateu o martelo. Já que não tem lei própria, aplica-se aos servidores as regras de greve da iniciativa privada, até que a lei correta seja finalmente editada. Para fechar nossa caixa de ferramentas individuais, temos a ação popular. O foco aqui muda. Sai o interesse puramente de uma pessoa e entra o interesse da coletividade. A ideia é anular atos que machuquem o patrimônio público, a moralidade administrativa ou o nosso meio ambiente. Mas tem um detalhe seríssimo sobre quem pode puxar esse gatilho. Só o cidadão com capacidade eleitoral ativa, ou seja, aquele que está com um título de eleitor em dia e pode votar, tem legitimidade para propor essa ação. Empresas, pessoas jurídicas ou estrangeiros não podem utilizá-la. Agora que entendemos essas ferramentas lá na ponta, no micro, vamos para o nosso terceiro tópico, a defesa da Constituição, partindo para uma visão mais macro da coisa. Tendo essa base sólida de como o cidadão se defende, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva. E se a ameaça não for um ato isolado de um funcionário público, mas a própria lei em si? Uma lei inteira que bate de frente com a Constituição. É aí que nos deparamos com o monumental conceito de controle de constitucionalidade. Num país como o Brasil, que tem uma Constituição rígida, a supremacia dela tem que ser defendida a todo custo. O Poder Judiciário precisa ter as armas certas para extirpar e invalidar qualquer lei ou ato normativo que desrespeite o texto constitucional. E, no fim das contas, uma lei pode falhar de duas formas principais nesse teste. Ela pode ter o que a gente chama de inconstitucionalidade material. Isso rola quando o problema está na essência, no próprio conteúdo daquilo que a lei diz, ferindo a Constituição. Mas ela também pode sofrer de inconstitucionalidade formal. Nesse caso, o conteúdo até pode ser válido, mas a lei tropeçou na hora de ser criada, ignorando as regras rigorosas e ritos processuais exigidos no legislativo. Seja na essência ou na forma, ambas as falhas tornam a lei completamente inválida. O que nos leva direto para o nosso quarto ponto, os modelos de controle constitucional que combinam dois sistemas muito interessantes. Para aplicar esse controle na prática, o Brasil fez algo bem criativo. A gente misturou dois grandes modelos mundiais. De um lado da balança, a gente importou dos Estados Unidos o controle difuso. Esse controle permite que qualquer juiz avalie a inconstitucionalidade durante um caso concreto. A lei inconstitucional é só um incidente no meio de uma briga maior entre as partes. Do outro lado, temos o controle concentrado, de origem austríaca. Como o nome entrega, ele é super restrito. Fica reservado ao Supremo Tribunal Federal, o debate é feito de forma totalmente abstrata e o objetivo principal, o único pedido da ação, é derrubar aquela lei. E por falar em derrubar leis, chegamos ao quinto e último tópico de hoje, a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Dentro desse universo rigoroso do controle concentrado, a ADI é a arma principal para preservar a supremacia constitucional. O foco da ADI é cirúrgico. Ela existe única e exclusivamente para pegar uma lei ou ato normativo estadual ou federal e arrancar do nosso ordenamento jurídico. É um processo puramente objetivo, gente. Não tem briga de vizinho aqui, não tem interesse subjetivo ou disputas privadas. O que se defende é apenas a rigidez e a pureza do texto da Constituição contra normas gerais e abstratas. Mas olha, prestem muita atenção nesse detalhe técnico que é um verdadeiro pulo do gato em provas. A gente falou de leis federais e estaduais, certo? Pois é, as leis municipais estão totalmente excluídas dessa jogada lá no STF. Ou seja, não dá para questionar uma lei estritamente municipal direto no Supremo Tribunal Federal usando uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma restrição técnica super importante de lembrar de como nosso sistema funciona. E tem mais um bloqueio de segurança crucial. Imagina o poder colossal que é anular uma lei que passou por todo o processo democrático. Não é qualquer um que pode simplesmente chegar e pedir isso.
O artigo 103 traz uma lista fechadíssima, super seleta. Estamos falando do presidente da República, as mesas do Senado e da Câmara, governadores, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, os partidos políticos com representação no Congresso e as gigantes confederações sindicais nacionais. Só esse grupo VIP está autorizado a engatilhar esse processo complexo no Supremo. Concluindo a nossa análise, eu deixo uma provocação para a gente refletir. Desde um simples habeas corpus elaborado sem custo nenhum para defender a liberdade de alguém, até as grandiosas e exclusivas ações diretas lá no STF, todas essas ferramentas sustentam aquele delicado equilíbrio dos poderes. Como o nosso sistema democrático conseguiria sobreviver se as leis e as atitudes do Estado não estivessem sob esse escrutínio diário? A arquitetura da justiça brasileira prova que o direito precisa dessa vigilância constante para funcionar na vida real. Esperamos que a conversa de hoje tenha iluminado todas essas engrenagens jurídicas para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.